Olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 16 a 18. A indulgência. Item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselho e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgais os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leve em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é que pedes ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos
do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhes pedes é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles, é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contentais com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedireis, fizestes o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Mensagem enviada pelo Espírito Superior João, Bispo de Bordeaux, em 1862. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes do que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Mensagem enviada pelo Espírito Superior do Fetre, Bispo de Nevers, Bordeaux.
E assim, queridos irmãos, encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje a sugestão de leitura é capítulo 10, itens 16, 17 e 18. O tema, indulgência. O capítulo 10 inteiro, para a gente lembrar, nós estamos aprendendo, né, através das máximas do Cristo sobre a misericórdia, sobre as bem-aventuranças que o Cristo prometeu para aqueles que são misericordiosos. Aí Kardec pega e traz para a nossa reflexão do dia de hoje 3 cartas enviadas por 3 espíritos superiores, 3 psicografias. Essas cartas, essas orientações desses espíritos superiores, faz com que possamos ter então um entendimento melhor sobre o nosso comportamento quando temos a oportunidade de vivenciar situações que ou nós apontamos, ou nós julgamos, ou nós participamos de conversas na qual os defeitos de outras pessoas é o tema central. Aqui no item 16, a gente tem bem claro a mensagem do Espírito Superior José, onde ele pede para que nós tenhamos o cuidado de fugir, de não dar guarida à maledicência, de não dar guarida à divulgação dos defeitos alheios. Ele não só nos orienta que nós precisamos não apontar, não identificar e nem falar dos erros e defeitos das pessoas. Está bem claro ali no parágrafo 2. No parágrafo 3, então, ele fala, olha, a indulgência, quem tem esse sentimento bom, fraterno, não só não fala, não só aponta, não só não comenta, como também abranda. Se estiver presente numa rodinha de uma conversa, apareceu aquele assunto, arranja até uma desculpa para abrandar. Ali na orientação do Espírito João, no item 17, além de reforçar também a mensagem de que nós precisamos olhar com severidade os nossos erros, os nossos defeitos e simplesmente esquecer, não olhar os defeitos dos outros. Aí o Espírito João ele vai um pouquinho mais longe. Ele fala, olha, veja o exemplo do Cristo, bem lá no finalzinho do parágrafo 4, bem no finalzinho da psicografia da mensagem. Faça igual o Cristo. Pregai pelo exemplo. Vamos nos evangelizar. Vamos seguir os modelos que o nosso Mestre Jesus nos deixou através dos exemplos dele. Nos evangelizar é isso. É em todas as situações, em todos os momentos que tivermos a oportunidade, seja num comentário de uma notícia ruim da televisão, seja numa conversa com uma rodinha de amigos ou no trabalho, vamos nos policiar. Seja orientando alguém sobre algum trabalho, alguma tarefa, vamos nos policiar, vamos ser indulgentes, vamos atenuar os defeitos, vamos buscar melhorar a nossa comunicação e assim dar o exemplo do Cristo, vivenciando o exemplo do Cristo no nosso dia a dia. Para a gente encerrar esse áudio, o último item, que é o item 18, bem também ali no finalzinho, o Espírito Superior, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, do Fétre, ele pede para a gente, ele nos lembra que o sentimento de indulgência vai facilitar com que nós tenhamos um caminho iluminado até Deus. Pois quando você age com indulgência perante o seu próximo, você está agindo com caridade. Você está fazendo uma caridade. E Jesus nos ensinou. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo.
como para consigo mesmo. Eis o segredo. Sejamos caridosos, sejamos indulgentes, sejamos estudiosos do Evangelho do Cristo, não só lendo-o, mas tentando, buscando vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que Deus esteja com todos vocês, que todos tenham um ótimo dia, que possamos refletir sobre esses 3 itens de hoje e buscar, exercitar nos nossos relacionamentos diários essa oportunidade de perdoar, de ser caridoso e ser indulgente com o nosso próximo. Fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja.